Cena: close fechado no narrador, olhando diretamente para a lente. Ambiente minimalista, iluminação dramática, quase como se ele estivesse flutuando no escuro. Tom de voz é calmo, confidencial, ligeiramente inquietante. Vá até um espelho, qualquer um. Olhe para o seu rosto, dê uma boa olhada, longa, demorada. Agora, eu quero te contar algo que pode te incomodar um pouco. Aquele rosto que você acabou de olhar, ninguém mais viu. Nunca. Uma mãe segurando um bebê, amigos rindo, um casal idoso caminhando. Retorna ao narrador. Nem sua mãe, nem seu melhor amigo, nem seu marido ou esposa de 40 anos, nem uma única vez em toda a sua vida outro ser humano viu a face que você vê. Pense nisso. Você caminha por décadas dentro de uma cabeça, formou opiniões sólidas sobre a aparência do seu rosto, e cada uma dessas opiniões foi baseada em algo que as outras pessoas nunca viram. Parece um truque de mágica. Não é, é apenas ótica, biologia e algumas coisas estranhas que nosso cérebro faz quando ninguém está olhando. Mas para chegar à parte estranha, temos que começar com algo muito simples. Deixe-me fazer uma pergunta inocente e eu quero que você responda honestamente, porque a maioria das pessoas erra. Quando você olha no espelho, o que o espelho realmente faz? O narrador faz uma pausa dramática, inclinando a cabeça. Vá em frente, diga em voz alta se quiser. A maioria das pessoas vai responder algo como: o espelho inverte a esquerda e a direita. Sua mão esquerda aparece onde sua mão direita estaria. Sua bochecha esquerda está no lado direito da imagem. Você levanta um braço, a pessoa no vidro levanta o outro. Esquerda vira direita, direita vira esquerda. Todo mundo sabe disso. E todo mundo está errado. O espelho não te inverte da esquerda para a direita. O espelho nem sabe o que é esquerda e direita. Esquerda e direita são coisas que seu cérebro inventa. Seu cérebro tem um forte senso de um corpo com um lado esquerdo e um lado direito. E quando você vê uma imagem invertida, você impõe esse mapa sobre ela. Mas o espelho fez algo muito mais simples e muito mais estranho. O espelho te inverteu de frente para trás. Pega um pedaço de papel transparente com a palavra verdade escrita nele. Deixe-me mostrar o que isso significa na prática. Imagine-se segurando um pedaço de papel com algo escrito. Você o segura com a escrita voltada para você, de modo que consiga ler. Agora você caminha em direção a um espelho e observa o reflexo. A escrita parece estar de trás para frente. Instantaneamente você pensa: o espelho inverteu o texto horizontalmente. Mas olhe com atenção para o que realmente aconteceu. O narrador demonstra o movimento aproximando o papel do vidro sem girá-lo. Você segurou o papel com a escrita voltada para você. O trabalho do espelho é projetar cada pedaço da cena, como se a luz estivesse saltando detrás do vidro. O lado do papel mais próximo de você, o lado com a escrita, está agora no lado mais distante do reflexo. O verso em branco do papel é o que está voltado para você na imagem. O espelho não inverteu a escrita da esquerda para a direita. Ele não tocou na horizontal. Ele inverteu o papel através de si mesmo, ao longo da linha que corre de você até o vidro. Um eixo tridimensional Z atravessando o rosto do narrador em direção ao espelho. Se o universo tivesse uma direção preferida naquela sala, seria a que aponta do seu nariz para o vidro. Esse é o eixo que o espelho inverte. Tudo ao longo desse eixo é revertido. Seu nariz, que aponta para o espelho, agora aponta para você no reflexo. Sua coluna, que aponta para longe do espelho, agora aponta para longe no sentido oposto. É uma inversão através de um plano, não uma rotação em torno de um eixo. Cima continua sendo cima, baixo continua sendo baixo. O espelho não muda isso, e por mais que seu cérebro insista, ele não muda a esquerda e a direita também. A única coisa que ele altera é a profundidade. O que estava perto torna-se longe. O que era fundo torna-se frente. Aponta para um espelho posicionado de forma incomum no cenário. Então, por que sentimos que a esquerda e a direita foram trocadas? Porque seu cérebro é um contador de histórias. Quando você olha para o reflexo, ele vê uma pessoa. Ele assume automaticamente que há alguém na sua frente. E uma pessoa de frente para você tem uma esquerda e direita mentais que são o inverso das suas. A mão direita dela está no seu lado esquerdo.
Você aplicou o mapa social em cima de um fenómeno físico que não conhece direções. Quer uma prova que parece um truque de salão? Deite-se de costas e coloque um espelho no teto. Agora o eixo é vertical. E adivinhe, a imagem não está invertida da esquerda para a direita, nem de cima para baixo. Apenas a profundidade foi trocada. A física é idêntica, apenas o seu overlay mental falhou em encontrar um padrão humano ali. Esta é a primeira surpresa. O espelho não é um tradutor horizontal. Ele é um mestre da profundidade e você passou a vida inteira traduzindo esse flip errado porque é a forma mais fácil de um cérebro social fazer sentido do mundo. Cena. O narrador caminha em direção a um painel com fotos de rostos humanos cortadas ao meio. A luz é dura, revelando imperfeições e texturas. Ótimo! Então agora sabemos de uma coisa fundamental. Seja lá o que for que você veja no espelho, não é o seu rosto real. É uma inversão plana da sua face. Se você fosse uma criatura perfeitamente assimétrica, isso não faria a menor diferença. Um círculo perfeito invertido ainda é um círculo perfeito, mas você não é um círculo. Dê uma olhada bem de perto. Uma sobrancelha senta 1 milímetro mais alta que a outra. Uma narina é ligeiramente mais larga. A ponta do seu nariz não está perfeitamente centralizada. Um canto da sua boca sobe mais quando você sorri. Sua mandíbula é provavelmente mais forte de um lado, porque você prefere mastigar ali desde criança. Cicatrizes, pintas, dentes tortos, covinhas, as assimetrias se acumulam uma sobre a outra. Sob uma inspeção honesta, o rosto humano é um arranjo torto e único de volumes. 2 novos rostos são criados, um feito apenas de 2 lados esquerdos e outro apenas de 2 lados direitos. O lado esquerdo da sua face é um rosto diferente do seu lado direito. Se um fotógrafo cortasse sua foto ao meio e criasse 2 rostos simétricos, um espelhando a esquerda e outro à direita, você terminaria com 2 pessoas estranhas. Nenhuma delas seria você, e nenhuma delas pareceria certa. Portanto, o reflexo no espelho não é apenas uma imagem sua, é a imagem de alguém cujas assimetrias estão nos lugares errados. Aquela pequena pinta sob o olho direito aparece no vidro, sob o esquerdo. O dente inclinado para um lado, na vida real, inclina-se para o outro no reflexo. A divisão do cabelo que você define como sua é na verdade o estilo de um estranho, que é o gêmeo de alguém que não existe, deixando a gravidade do pensamento assentar. Essa é a segunda surpresa. Você nunca, nem por um segundo, olhou para o seu próprio rosto. Você só olhou para esse estranho sutilmente invertido que vive dentro do vidro, da água e de um tal polido. E esse estranho é a única face que você acha que conhece. Mas então você decide ver a verdade. Você pega uma câmera, você aponta para si mesmo. E é aqui que a realidade te dá um soco. Você olha para a foto e diz: eu odeio essa imagem. Por que a verdade parece tão errada? Cena. O narrador segura um smartphone de um lado e uma câmera profissional com uma lente longa do outro. A iluminação muda de suave para um flash agressivo e frontal. A câmera não faz o que o espelho faz. Ela registra a luz que entra na lente exatamente como um observador real veria, sem truques, sem inversão. E é aqui que o terreno cede sob nossos pés. Quase todo mundo odeia suas próprias fotografias espontâneas. Eu não sou fotogénico, a câmera me engorda, esse não é o meu melhor ângulo. Mas pense na lógica, por que uma imagem fiel de você pareceria menos real do que uma mentira invertida? A resposta reside em um fenômeno psicológico chamado efeito da mera exposição, estudado por Robert Zajons. Nós evoluímos para preferir aquilo a que somos expostos repetidamente. Seu cérebro treinou por dezenas de milhares de horas no modelo do espelho. Toda a escovação de dentes, todo o relance em uma vitrine, seu modelo interno de eu foi construído sobre uma base invertida. Quando você olha para uma foto comum, seu cérebro compara a imagem com esse banco de dados e nota que cada pequena assimetria, aquela sobrancelha mais alta, aquele dente inclinado, está do lado errado. O resultado desse cálculo não é uma análise lógica, mas uma sensação visceral de estranheza. O estranho no ninho é você mesmo. Nos anos 70, os pesquisadores Mita, Dermer e Knight fizeram um experimento revelador. Eles mostraram a voluntários 2 fotos deles mesmos, uma normal e uma invertida. Os voluntários escolheram a invertida, o espelho.
Depois, mostraram as mesmas fotos aos amigos desses voluntários. Os amigos escolheram a foto normal, todas as vezes. Porque os seus amigos amam a face real, você ama o reflexo. Vocês dois estão olhando para a mesma pessoa, mas não concordam sobre quem ela é. Mas a câmera também impõe sua própria verdade através da geometria. Uma sequência de fotos do mesmo rosto mudando conforme a lente aumenta de 24 mm para 200 mm. Se você tira uma selfie com o braço esticado, a lente de ângulo aberto distorce suas feições. O nariz, por ser o ponto mais próximo, é amplificado. As orelhas parecem recuar. É uma projeção válida pela física, mas é uma verdade que nenhum humano que conversa com você a 2 metros de distância jamais experimentou. É uma geometria de parque de diversões. Profissionais de retrato usam lentes longas e ficam do outro lado da sala para que seu rosto recupere a compressão natural. A quarta surpresa é que nem toda foto de você é você. A distância transforma sua estrutura óssea diante da lente. Estamos descascando a cebola, mas ainda não chegamos ao núcleo. O que acontece quando um olho biológico, e não uma lente de vidro, decide quem você é? Cena. O narrador se aproxima da câmera até que apenas seus olhos sejam visíveis. A iluminação oscila suavemente, como a luz de velas. Mas vamos esquecer as câmeras. Pense no olho humano. Um olho não é uma tela plana de pixels. Sua retina tem apenas um pequeno ponto central de alta resolução, a fóvea. Todo o resto é um borrão. Para ver seu rosto, o olho de um amigo faz pequenos disparos nervosos, chamados sacadas. Ele reconstrói você a partir de fragmentos, memórias e expectativas. O rosto que vive na mente deles não é um retrato estático, é um mosaico de luz e tempo. E há o segredo mais íntimo, você sempre posa para si mesmo. No instante em que seu olhar encontra o vidro, seus músculos se ajustam. Você levanta a sobrancelha, inclina o queixo, suaviza a expressão. Seus amigos nunca viram essa pessoa preparada. Eles veem você no meio de um bocejo, de uma gargalhada, de uma discussão acalorada. Eles conhecem o seu rosto em movimento, e o rosto é uma entidade quadridimensional. Uma fotografia é apenas uma borboleta espetada em um alfinete. Ela perde o movimento, o ritmo das suas piscadas, a subida gradual de um sorriso. Sem o tempo, a face é apenas uma casca, até sua voz entra nesse teatro de sombras. Você se estranha em gravações porque ouve sua voz através dos ossos do crânio, que adicionam um grave quente e reconfortante. O mundo ouve apenas o som que viaja pelo ar. Você e o mundo nunca ouviram a mesma pessoa. A trilha sonora cresce, tornando-se inspiradora e profunda. A conclusão é mais bela do que qualquer mito. Não existe uma versão definitiva do seu rosto. Você não é um objeto fixo, você é uma coleção de projeções. Existe a face geométrica, o slab de osso e pele que a física mede, mas a face que importa, aquela que é amada, vive apenas na mente dos outros. Quando alguém que te ama olha para você, ela não vê a imagem invertida do seu espelho. Ela vê uma construção única, feita de 1000 conversas e cafés compartilhados. O rosto que eles procuram em uma multidão é o primo estranho, não invertido e cheio de vida daquele que você vê no banheiro toda manhã. Vivemos dentro das invenções uns dos outros. O narrador olha para um espelho lateral uma última vez e sorri. Então, volte ao espelho. Procura a simetria, o dente torto, a curva do sorriso. Mas entenda, você passou a vida inteira sem nunca encontrar, cara a cara, a pessoa que o resto do mundo conhece. E tudo bem, a realidade é muito mais rica do que um reflexo. De todas as assimetrias que você carrega, qual delas mais te surpreendeu agora que você sabe onde ela realmente está? Se você quer ver o mundo como ele é, além das ilusões que seu cérebro insiste em criar, inscreva-se. Vamos descobrir o que mais você tem ignorado bem na frente dos seus olhos.